Olá a todos, muito boa noite ao pessoal de casa que nos acompanha. Em mais uma quinta-feira, estamos aqui na página do Danilo Bifone, recebendo figuras relevantes da cidade de São Paulo. A minha convidada de hoje é a Mônica Seixas. A Mônica Seixas, eu tenho a honra e o privilégio de recebê-la aqui hoje. Mulher, mãe, negra, ativista e integrante de dos partidos mais anticapitalistas que a gente tem hoje no panorama brasileiro. Mônica, seja muito bem-vinda, é um prazer imenso tê-la aqui e gostaria de já, antes de mais nada, perguntar como foi para você, com todos esses predicados, se deparar, então, com uma Assembleia Legislativa que pautada aí pelo coronelismo, que a gente sabe, de um grupo político, ainda mais agora com o governador João Dória. Como é esse embate, como é esse ativismo e esse jogo político? Oi, Danilo, boa noite, tudo bem com você? Tudo ótimo, é um prazer imenso estar aqui com você hoje. O prazer falar com você toda vez que eu te olho, cara, chega até arrepia a vontade de sair plantando umas mudas por aí. Ô saudade, ô saudade de ir lá fora, Danilo, vontade de ver uma árvore. Eu tô trancada tantos dias no meu apartamento, eu tenho pais idosos, filho pequeno e etc. Que saudade que eu tô. Aliás, te devo várias, né? Eu vivo combinando que eu vou plantar com vocês, mas só foi uma vez. Tô aqui assumindo publicamente minha dívida, quero pagar, tô desesperada para poder sair e pagar a minha dívida contigo. Muito Não, obrigada que pelo nada, você convite. tem a prerrogativa de poder atrasar quantas vezes quiser, tanto o bem que você faz pelo nosso meio ambiente. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pelo papo. Olha, não é fácil para gente que vem do asfalto, que está acostumada a mudar a realidade das ruas. Eu acho que você tem um pouco disso também. O Mudar Moca é muito disso, mudando a realidade a partir do asfalto, ali plantando, organizando gente, falando com as pessoas, mudando, enfim, a estrutura, intervindo na estrutura da cidade, da gente chegar em espaços de decisões desses velhos coronéis que ainda formam e dominam a política brasileira. A gente acha que a coisa política ela é uma coisa ruim, mas antes de mais nada ela é formada por pessoas. E essas pessoas têm um rito, uma cultura, uma forma de fazer que é muito diferente da nossa. Eu, por exemplo, achava que bastava boa vontade, muitos estudos para a gente melhorar o conjunto de regras legais, mas eu vejo que é muito mais difícil um jogo de relações que a gente não acessa e que é feito para a gente não acessar e que precisa que todos nós entremos juntos de uma vez e troque todas aquelas pessoas para a gente conseguir mudar de fato o sistema político. A gente se elegeu na Assembleia Legislativa mais reacionária do país e a mais improdutiva. E não sou eu quem estou falando, são os dados de acompanhamento político brasileiro vão mostrar a baixa eficiência e produtividade da Assembleia Legislativa de São Paulo. A Assembleia Legislativa de São Paulo, ela tem um regimento interno muito antigo, ele é de 69, Danilo, ainda da época da ditadura. Por isso que a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo assume em março. Todo mundo começa o mandato, toma posse em janeiro e começa em fevereiro. A gente assumiu em março, dia 15 de março. O calendário da Lesp é diferente. É muito antigo, tem pouca democracia, pouco espaço de fala, participação. E a Assembleia Legislativa é formada pelos coronéis dos interiores. Os deputados são todas aquelas pessoas que ficaram 30 anos nas prefeituras das suas respectivas cidades, donos da fazenda de laranja, a galera do agrotóxico, a galera das fazendas de cana e de gado, e que estão ali para fazer. A galera do agrotóxico. Essa é a galera que trabalha comigo ali na Assembleia Legislativa. Senhores, fazendeiros, coronéis locais da política e do agrotóxico, ali fazendo a manutenção do seu poder e atuando dentro dos seus municípios para a manutenção do seu poder mesmo. Tanto é que a gente historicamente fala, isso é muito comum entre os professores, né?
O governador do estado de São Paulo é blindado. O governador do estado de São Paulo governa sozinho. Faz 25 anos que o PSDB governa intocado, mas na verdade existe uma cultura política de não fiscalização e não participação da Assembleia Legislativa. Aqueles agentes não estão interessados na política estrutural. Eles estão ali por manutenção do poder. Então, a gente encontrou esse cenário que foi muita novidade, a gente não esperava esses bastidores, mas a gente está lá, batalhando no dia a dia, lutando no dia a dia, para enfrentar um governador que não é lá muito fã das pautas ambientais e das pautas sociais, um governador que tem uma política de segurança pública que é danosa para as pessoas mais vulneráveis, um governador que também tem uma visão torpe de meio ambiente, de preservação ambiental e do que é mais necessário para o estado de São Paulo, e acho que a gente tem condições de falar sobre isso agora, que é a despoluição dos rios e tratamento de esgoto, tratamento de resíduos. São Paulo tem uma dificuldade enorme de abastecimento de água na capital, são muitas periferias sem água, e nos interiores são centenas de cidades sem água. Porque a água sumiu? Porque o estado secou? Não, porque está tudo poluído e está cada vez mais difícil ter corpos d'água para tirar. E aí ele vem e investe no plano de despoluição do Rio Tietê e do Rio Pinheiros, que se não for antecedido por um pacto e uma obrigação gigantesca das empresas concessionárias de água com tratamento de esgoto, a gente nunca vai conquistar a despoluição, vai continuar injetando milhões para ficar retirando garrafa PET de um rio que continua a receber esgoto in natura. Então, é nesse cenário difícil, com essa dificuldade cultural que nos separa do governador João Dória, ele pensa a política de uma forma completamente... Ixi. Perdão, meu telefone tocou. Voltei. Seu áudio está mudado. Não, tranquilo. A gente está ao vivo, está fadado a isso, não esquenta a cabeça. Então, para concluir, é nesse cenário de dificuldades que a gente está atuando no dia a dia, mas estamos aqui, firmes, fortes, lutando, batalhando no mandato diverso, plural. Tenho certeza que o mais atuante da Assembleia Legislativa, que está em todas as comissões, em todas as frentes parlamentares, lidando com todos os assuntos por conta da sua formação. Tá ótimo, Mônica. Mônica, a gente acabou de passar a aprovação do suposto marco regulatório da água, que, na verdade, aquilo, para mim, foi uma privatização, aquilo veio... Carta branca para privatizar. Sim. Eu queria que você comentasse um pouco, seu papel é muito importante nessa questão da água, e a gente sabe que boa parte dos municípios não são atendidos por saneamento básico e que, eventualmente, eles usaram esse pretexto como argumento falacioso, sofista, de que, não, vamos agora investir nesses municípios que não têm saneamento básico. E a gente sabe muito bem que, se vão investir, que eu duvido muito, vai ser com empréstimos de bancos públicos, né? Que a gente sabe muito bem como funciona essa moeda. E além do que, a gente tem... Depois a gente comenta a questão da Sabesp aqui em São Paulo, mas vamos falar, então, começar a falar sobre o marco regulatório. Nossa, sofri tanto, Danilo. Fiquei muito triste acompanhando aqui de casa, revoltadíssima, porque é mais um capítulo do obscurantismo brasileiro, né? O Brasil não nega só a ciência quando o presidente vai lá e mostra cloroquina como se fosse suficiente para tratar o coronavírus. O Brasil também nega a ciência quando dá um passo como esse, porque todo o acúmulo, toda a experiência, todas as pesquisas internacionais e até as experiências práticas estão demonstrando que os estados, os países e as cidades estão reestatizando o serviço de água e esgoto, porque a privatização não deu certo. Então, ignora dados, ignora acúmulo científico, ignora o que é técnico. Porque o saneamento básico não é só tirar a água do rio e colocar na sua torneira. Saneamento básico é tratamento de resíduos.
É tratamento de esgoto, é uma visão sistêmica. Não adianta como a Sabesp, que embora seja uma empresa mista e ainda tem uma parte que seja do governo estadual, é uma empresa de interesse também dos seus acionistas, é uma empresa que polui, abastece água, mas é a maior poluidora da América Latina. Então, se você não tem uma responsabilidade sistêmica com a preservação, com o tratamento de esgoto, não tem água na torneira. Mundo afora, todo mundo entendeu que entrega para interesse privado, acaba a água, ela fica cara, o proprietário ou concessionário do serviço fica milionário e você fica sem água na torneira, porque quando a água vira um produto e quando o produto é escasso, quem administra lucra mais. Então, eu sofri bastante acompanhando um novo marco regulatório que, com a falácia de tentar universalizar o serviço de água e esgoto, está entregando para o capital privado, para investimento privado, um marco que pode aí abrir fronteiras para a privatização de serviço de água e esgoto. Água e esgoto também é um serviço, além de sistêmico, que tem a ver com preservação dos corpos d'água, que tem a ver com tratamento de resíduos e com um item de necessidade humana de primeira, que é a água, né? É um item básico para a nossa vida. Tratamento de água e esgoto é caro, é uma coisa muito cara para fazer. Então, a tendência é que os interessados empresários se instalem nas grandes metrópoles, nas cidades maiores, que já têm a infraestrutura. Imagina quanto custou construir a tubulação aqui na cidade de São Paulo, ou nas cidades que já têm essa rede toda pronta, se instalem para usar essa infraestrutura já pronta, e quantas cidades que não têm acesso a tratamento de água e esgoto vão continuar sem investidores, porque geralmente são cidades de baixa densidade populacional, ou seja, são cidades com poucos clientes. Então, não vai compensar nunca, se não for de interesse público, investir bilhões em construção de infraestrutura para você não ter muitos consumidores nessas cidades. Então, a tendência é que a privatização acelere nas grandes metrópoles, nas cidades já com estrutura, e os lugares sem infraestrutura continuem sem interessados em investir em saneamento básico. Eu sou de tudo, Danilo. A minha história com a militância começa, enfim, com a infelicidade geográfica de ser uma moradora de Itu, interior de São Paulo. Itu acabou completamente a água em 2014. Aqui na capital, a crise de abastecimento de água, que todo mundo chama de hídrica, eu não chamo de hídrica, porque não é uma crise da água, é uma crise do sistema de abastecimento. A crise de abastecimento de Itu começou em 2014. Aqui em São Paulo, vocês sentiram em 2015, vocês começaram a falar disso um ano depois. A gente já estava, assim, um ano sem água na torneira, e quando eu falo sem água na torneira, é sem água mesmo. Não é racionamento. Você fica algumas horas do dia sem água e a água chega à noite. Não veio durante um ano. Era só caminhão-pipa, era gente ocupando poço artesiano, era gente mapeando nascente, era gente quebrando asfalto, calçada, para recuperar, porque tem muita nascente encanada no esgoto, então mapeando essas nascentes para recuperar. Você vê gente entrando em boca de lobo para pegar água, uma situação muito dramática, sem padaria, sem lava-jato, com hospital com dificuldade de funcionar, com escola fechada, etc. e tal. Então, por ser de Itu, e tu tem o serviço 100% concedido, ou seja, privatizado, desde 2014 eu comecei a ter esse tema como o principal mote da minha vida. Não era da pauta ambiental antes, eu confesso, não é como eu comecei na política, mas você ficar sem água na torneira faz toda a sua vida mudar, porque você entende que água, comida, é anterior a qualquer outra coisa. Sem água, e eu acho que o estado de São Paulo está prestes a colapsar, é o estado mais desenvolvido do país, pode ser o primeiro a colapsar por falta de abastecimento de água, não dá para viver, não dá para fazer mais nada. Então, é necessário e urgente que a gente fale desse tema. Itu privatizou o seu serviço de água em 2007, e em 2014 foi a primeira cidade do estado de São Paulo a ficar completamente sem água. Isso porque não foi participando dos debates públicos, outorgas, etc. e tal. Isso também porque não tratou, isso também porque foi abastecida cada vez mais por rios pequenos e locais, que é da onde se pode tirar água boa agora, né? Que o Tietê passa Itu, inclusive passa na porta da minha casa, farto, cheio de espuma, não dá para tirar água. Então se tira
água de rios cada vez menores e locais, corpos d'água cada vez mais locais e menores. E aí, num período de estiagem, como foi a típica em 2014, a gente ficou completamente sem água, por isso eu falo bastante desse tema, acompanho bastante esse tema. A Águas de Itu, que era concessionária, continua cobrando água, e olha, o ar faz girar o reloginho, hein? Nos dias sem água, os reloginhos rodavam ainda mais. Eu lembro que chegou conta d'água, num mês que a gente não recebeu uma gota, de R$ 500. Tem gente processando a concessionária que não deixou de pagar, com nome negativado até hoje por conta da falta d'água de Itu. Então, por essa minha experiência, eu acompanho desde então o debate e assisti sofrendo muito a aprovação do novo marco regulatório de saneamento brasileiro. É lamentável esse comportamento de empresas, como essa empresa aí de Itu, até mesmo a Sabesp. Mônica, eu não sei se você tem conhecimento, aqui em São Paulo, eles desligam a água todas as noites. Uhum. E aí, o que acontece? Eles querem, então, evitar os vazamentos, porque eles teriam prejuízo, porque a nossa rede, ela perde cerca de 40% da água distribuída é perdida com vazamentos. Mas eles não querem investir em obras, então eles desligam a água à noite para evitar os vazamentos. Só que esse mesmo sistema que evita a perda de água pelo desligamento é uma via de mão dupla. Por quê? A água que costuma sair, ela encharca aquele terreno e depois, eventualmente, ela entra no cano. Então, você tem contaminações pontuais por toda a cidade e isso não é avaliado. Quando que a Sabesp veio na casa de alguém verificar se aquela água daquela pessoa estava realmente potável, se era potável ou não? Então, isso é terrível, a gente ter que viver numa situação muito dessa. Comum. Em que é muito comum as pessoas reclamando de receber água barrenta. Dessa forma. Sim, eu acompanho, isso é muito comum. No estado também inteiro, muito comum, as redes são muito antigas, sem infraestrutura e sem obra de manutenção. As perdas são gigantescas e as pessoas não sabem que há refluxo, né? Por onde a água sai, a água também entra. As pessoas ficam sem entender. Muita gente relata, né? Estou recebendo água barrenta, tá amarelo, tá marrom e etc. É refluxo. E outra coisa que me preocupa bastante é que em algumas cidades a tubulação de esgoto corre próximo à tubulação da água. Então já tem indícios da gente discutir mesmo contaminação das pessoas pela água que recebe na torneira, há grande risco para a vida das pessoas, pela má qualidade do saneamento básico, até em grandes metrópoles, como na capital, em São Paulo. E partindo desse ponto de privatizações, falando mais sobre a mercantilização de itens indispensáveis à vida, que a gente tem assistido agora de camarote, né? Eu gostaria de falar um pouquinho, Mônica, com você sobre a privatização dos parques aqui em São Paulo. Uma coisa que me pegou assim, você sabe que o Muda-Moca planta árvores, e inclusive em muitos parques que serão privatizados, nós já plantamos no passado, com o apoio, inclusive, dos órgãos governamentais. É terrível. E aí a gente vê isso daí, um trabalho todo indo por água abaixo, né? Literalmente. É uma tristeza, a gente lutou tanto na esfera municipal quanto na estadual e etc., porque eu acompanhei um final de mandato ali na Câmara Municipal, aí logo em seguida a gente assumiu aqui na Assembleia Legislativa. É uma tristeza essa visão de uma cidade que já é tão poluída, que já é tão concretada, que já é tão coberta de piche, etc., os lugares que tem terra, que tem arborização, que poderiam ser das pessoas, serem privatizados, entregue à exploração. Você tem que pagar ingresso para poder sentar numa grama. É uma tristeza, mas também coloca a necessidade do lucro acima da vida das pessoas. São Paulo é uma cidade que já tem problema de abastecimento de água, tem um problema seríssimo da qualidade do ar. Estima-se que cerca de 35 mil pessoas por ano tenham complicações respiratórias por conta da poluição do ar na cidade de São Paulo. É uma cidade que tem um problema de adoecimento mental também, por conta da
quantidade de horas que as pessoas passam no trânsito, no transporte público, metrô lotado, violência urbana e etc. e tal, e o resultado de políticas que não pensam a cidade integrada, que não pensam a cidade para as pessoas, que não pensam no futuro, porque cada uma dessas ações nos tiram a possibilidade de futuro, é explorar o pouquinho que tem agora para cobrar ingresso, para lucrar e etc. A gente segue lutando, lutou duramente, segue lutando por parques livres, por parques públicos, por parques arborizados, por mais parques na cidade, e a gente também tem que discutir outra coisa agora, que é a produção de comida em meio urbano. As hortas urbanas não são só uma realidade, mas como são uma necessidade. Na pós-pandemia, a Organização Mundial da Saúde e a Organização Mundial de Comércio já estão alertando que vai ficar ainda mais difícil a circulação de frutas e verduras. As pessoas estão migrando para um padrão ainda mais acelerado e violento de comer perecíveis, não perecíveis. Comer farinha, comer arroz, feijão, mas faltar fruta e verdura, faltar qualidade e segurança nutricional na mesa, por conta das dificuldades de distribuição. Então, as hortas urbanas, elas são necessárias para que as pessoas consigam adquirir frutas e verduras mais imediatamente. As hortas urbanas poderiam ter sido uma solução nas periferias, porque a gente tem restrição de plantios também, né? Não pode plantar frutíferas, não tem autonomia de plantar comida e etc e tal. Então, a gente não está pensando as cidades para as pessoas. Eu sofro muito. A gente está na batalha aqui junto com vocês para manter os parques públicos, os parques para uso das pessoas e, para além desses parques, por mais áreas verdes na cidade de São Paulo. Essa questão da comida... Acho que o Danilo travou? Tá aqui? Tô aqui. Tem delay. A Mônica caiu. Já deve voltar em breve. E aí a gente continua a conversa com ela. Está muito interessante. Eu vi que acabou de chegar o Akrata Kalon, meu grande amigo, nutricionista. Voltou a Mônica. Eu achei que você que tinha travado, mas pelo visto quem está travando sou eu, né? Minha internet está ruim? Não esquenta a cabeça. Tá ótimo, tá ótimo. E tá dando para ouvir? Tá perfeito, tá perfeito. Como a gente estava conversando sobre a questão das hortas urbanas, eu acho que é uma necessidade iminente, porque essa questão de distribuição e, sobretudo, a gente vai ter um aumento do valor dos produtos num futuro pós-pandemia. Isso já está sinalizado também pela OMS e muita gente vai ficar alijado desse direito a uma alimentação saudável, a uma alimentação orgânica, a uma alimentação de qualidade. E o que o Muda Moca tem feito muito é dado oficinas de plantio de hortas urbanas, sobretudo para a população em situação de rua. A gente tem um projeto muito bacana que a gente estava começando a implementar agora esse ano, junto a uma ocupação, e a gente ia ajudar, então, essa população ensinando a plantar para que eles produzam o seu milho, produzam as suas verduras, produzam os seus vegetais, para que consumam ali mesmo. E isso é muito interessante, porque a gente tem muita terra disponível, terra pública, terrenos públicos, praças, e a gente pode, sim, tentar, de certa forma, mitigar isso e envolver a comunidade local, até mesmo quem não for morador em situação de rua, que acaba até levando essa iniciativa para os seus próprios quintais, quebrando o cimento e regressando às suas origens. Uma vez uma senhora me falou, olha, obrigado pelo que você me ensinou. Eu disse, eu não ensinei nada, isso já está no seu DNA, a gente nasceu plantando, a gente plantava antes, a gente perdeu isso ao longo da nossa história. Sim, a gente perdeu e a gente não tem nem essa noção, né? Que tudo que a gente precisa para viver é a água e a terra, que estão bem debaixo dos nossos pés quando a gente nasceu, mas a gente vive um processo cultural muito forte de separação do que é essencial. Então, as pessoas passam fome e a gente produz mais comida do que é necessário para as pessoas. E a maioria das pessoas não sabem operar o básico, que é produzir comida para a sua própria existência. Isso é muito duro. A gente não aprende na escola, a gente não aprende ao longo da vida.
Quando eu era pequena, a minha mãe, a gente era muito vulnerável, muito, muito, muito. A gente era o que o IBGE considera miserável. Então, a minha mãe ganhava ali um salário mínimo, 70% disso ficava entre aluguel, água, luz, etc e tal, e aí tinha pouquíssimo para comprar comida. Então, geralmente, a minha mãe comprava arroz, feijão, e era uma época em que a cidade tinha, hoje não tem mais, muito terreno vago, baldio e etc. Minha mãe já chegou a operar 3, 4 terrenos ao mesmo tempo, produzindo o resto, o que não era arroz e feijão, para a gente comer. E aí essa é também a minha relação com plantar, com a terra, eu aprendi com a minha mãe. Mas hoje as pessoas não têm mais nenhum contato. Quer dizer, está resgatando, o ativismo está resgatando. Eu já visitei algumas comunidades com hortas, já frequentei, já conheci praças públicas em centros de cidade ocupadas por plantios ou por árvores frutíferas, etc. Mas é triste, né, essa percepção, e a gente não tinha mais essa noção de que a gente não sabe mais produzir o que é essencial à vida, que é comida. E essa questão de terrenos públicos, a própria prefeitura, ela não sabe os terrenos públicos que ela dispõe aqui em São Paulo. O Muda da Moca, há alguns anos, descobriu um terreno que estava lá, da prefeitura, ela mal sabia que era dela, e a gente começou, inclusive você visitou esse terreno, você esteve lá comigo, a gente começou a ocupar esse terreno, promover benfeitorias, começamos a cortar o mato, cavamos cacimbas, e então a gente partiu para a parte legislativa, a gente conseguiu o apoio do vereador Gilberto Natalini, ele abraçou a ideia, e hoje a prefeitura reconhece aquele terreno como praça, inclusive leva o nome de Daniel Bifone, em homenagem ao meu pai, que me ensinou a plantar. Foi uma conquista muito grande, e agora a gente está assim, ansioso, esperando acabar a pandemia, para começar a plantar ali muita árvore, muita comida, e envolver realmente as pessoas do bairro naquele sonho tão bacana que a gente tem, são 5.000 metros quadrados. Foi uma conquista inédita por pressão da própria população, dos próprios moradores aqui da Moca. Que legal. A gente tem um projeto de lei para que as prefeituras acessibilizem, disponibilizem para coletivos, para as comunidades, etc., os terrenos ociosos para hortas e pomares comunitários. No nosso ponto de vista, é uma iniciativa importante para que as pessoas possam passar a produzir comida com qualidade, comida acessível, e também mudar a cara e o uso da cidade. Eu gosto muito de uma teoria chamada O Bem Viver. É um livro também, mas, enfim, é um apanhado de ideias das comunidades indígenas da América Latina. E o Bem Viver, ela tem um prognóstico, uma dica de solução para o futuro, que pode ser um futuro de ecocídio, se a gente não mudar o nosso comportamento. E o Bem Viver, ele fala que 2 coisas são importantes para a gente migrar de uma sociedade que busca o viver bem, em detrimento do meio ambiente, em detrimento das afetividades, e passe a bem viver, diferente do viver bem. E para a gente bem viver, a gente precisa descentralizar a produção, produzir localmente, para que todos acessem rápidos, para que a gente produza só o necessário, para que a gente desmate, degrade só o necessário. E produzindo localmente, a gente gera um outro efeito, que também é um efeito muito bonito de movimentos como o Muda, o senso de comunidade. Numa cidade como São Paulo, as pessoas não se conhecem, os vizinhos não interagem, as crianças não saem às ruas. Eu estou trancada num apartamento e essa é a vida, né? Do apartamento para o metrô, do metrô para o trabalho, do trabalho de volta para o apartamento. Então, quando você cria uma horta comunitária e você coloca a comunidade para acolher, mas também para plantar, interage, cria vínculos, cria solidariedade, cria afetividade. Então, eu acho isso muito bonito em iniciativas como essa, e eu acho que uma sociedade para o futuro, e o futuro que eu acredito é uma transição para a política do afeto e do cuidado, precisa ter muitos espaços comunitários para uso comum, com o objetivo de melhorar a vida das pessoas, e nada melhor do que isso, do que liberar espaço. Vocês não deveriam ter brigado por um espaço que estava cheio de mato,
vocês não deveriam ter passado perrengue para cuidar daquilo ali, tá tão bonito. Quer dizer, ainda dá para melhorar, mas vocês tiveram muita dificuldade de acesso, de ferramenta, tiraram o mato, estão plantando frutíferas também, etc. Não deveriam ter tido essa dificuldade. O Estado deveria oferecer as terras ociosas que está aí juntando lixo, né, que a comunidade acaba aproveitando, infelizmente, para depositar lixo, para que a comunidade possa dar um novo fruto, um novo fim. E eu acho interessante que você citou, Mônica, fazendo um recorte, tirando a parte da violência social por questão de fome, desemprego, escassez, esse envolvimento social da comunidade, ele reflete diretamente na diminuição da criminalidade. Por quê? Porque o que impede as pessoas de cometerem crime é a reprovabilidade social do ato. Para um leigo, eu venho da área jurídica e eu sempre ouço dos leigos assim, nossa, a gente tem que aumentar, tem que ter pena de morte, e a gente sabe que isso não resolve nada, porque quando uma pessoa resolve cometer um crime, ele não vai pensar assim, eu vou usar uma faca porque se eu usar uma arma de fogo vai aumentar a minha pena, não. Ele confia no seu ego, confia no sistema jurídico perdido que nós temos aqui, o que acaba diminuindo a criminalidade é a reprovabilidade social do ato, é a vergonha que ele vai sentir perante o grupo que ele integra. Então, eventualmente, se a gente aumentar os grupos de plantio, os grupos de horta, os grupos de fanfarra, os grupos de escotismo, os grupos de ciclista, todos os grupos em que as pessoas possam interagir, você reflete nisso uma diminuição da criminalidade. Porque você gera duas coisas, afetos e solidariedade. A criminalidade, ela é causada por necessidade, ou por necessidade, basicamente, de afeto material por necessidade. As pessoas estão... eu deixo um móvel velho num terreno baldio porque eu não preciso daquele móvel e ninguém vai reaprovar porque aquele terreno está feio. Mas se o terreno está bonito, está bem cuidado, se tem uma horta e etc e tal, eu não vou prejudicar o trabalho de outras pessoas porque eu vou ser descriminalizada. Outra questão é, eu poderia entrar na sua casa e roubar os mamões do seu pé. Mas se está na praça, se a gente plantou junto e se eu te conheço, eu sei que numa eventual necessidade eu posso te pedir. Então, quando a gente cria afeto e solidariedade, os resultados são imensuráveis. A polícia não é capaz de fazer o trabalho que o afeto e a solidariedade fazem. E a gente está carecendo mesmo, viu? De uma política, de um olhar, de uma cultura, de cuidado, de afeto, porque com a bala e com o rigor da lei, com penitenciárias, não tem dado certo. Prova disso é que as penitenciárias estão lotadas e nem por isso a gente está tendo qualidade de vida. É muito necessário que a gente tenha outros olhares. A gente vai falando e eu vou ficando cada vez mais, vamos plantar, Danilo. Vamos sair daqui, vamos ver gente. Vamos sentar de novo na calçada e conversar sobre um outro futuro possível. Não, é possível sim, eu concordo com você, Mônica. Inclusive, no próximo sábado, eu tenho feito lives aos sábados também, sempre à 13h, conversando com pessoas ao redor do mundo sobre o panorama da Covid-19 nesses respectivos países. E vou conversar com uma moça que é professora universitária e ela leciona psicologia e cultura de paz, porque ela vem da Colômbia, ela está em Bogotá, uma região que tá ali pautada pelo crime organizado, pela violência, e ela leciona cultura de paz, e a gente vai falar sobre, vai ser um dos assuntos que nós vamos discutir, é muito interessante, se puder assistir, se puder divulgar, será um prazer. Boa, pode deixar. E mais uma questão, você acabou citando a questão da poluição do ar. Todas as cidades no mundo estão tendo políticas públicas agora incentivando o uso da bicicleta. E na cidade de São Paulo, a gente continua tendo de pedir, pelo amor de Deus, para usar a bicicleta. E a poluição dos automóveis,
dos caminhões, dos ônibus é terrível. A gente conta com uma legislação extremamente permissiva, enquanto em todo o mundo, a Organização Mundial da Saúde estabelece que o limite máximo tolerável é de 150 microgramas de material particulado em suspensão por metro cúbico de ar. Em São Paulo, o nosso limite pela legislação é de 150 microgramas de material particulado em suspensão por metro cúbico de ar, ou seja, 3 vezes mais, como se nossos pulmões fossem pulmões diferenciados em relação ao resto do mundo, né? Isso é importante, isso é importante. Uma das coisas que mais me marcam nessa cidade é andar por ela, São Paulo, e sabe aqueles relojões que ficam no canteiro central, marcando a qualidade do ar? Toda vez que eu olho para aquilo, eu falo, esse relógio está mentindo para mim. Porque quando marca bom, filho, não tá bom. Quando marca regular, quando marca regular, é que você está respirando igual um fumante. O reloginho da cidade de São Paulo que marca a qualidade do ar está mentindo para você. Isso porque a cidade e o estado é muito permissivo com a poluição do ar e usa índices muito acima do que o resto do mundo usa. Então, a gente está adoecendo e morrendo sem ter acesso à verdade. Inclusive, agora eu vou fazer publicidade de mim mesma, né? Inclusive, a gente tem um projeto de lei em que a gente quer que o Estado de São Paulo se enquadre nos métodos de medição de ar e nos índices recomendados pela OMS. Todo mundo precisa andar pela cidade e encarar naquele reloginho que a qualidade de ar de São Paulo é péssima. E a gente precisa lidar com isso para poder mudar essa situação. Enquanto a gente ficar chamando péssimo de regular, a gente não muda. É necessário também mudar o modal. Claro, o transporte está no centro do debate sobre alterações climáticas, está no centro do debate sobre, enfim, qualidade do ar, combustíveis fósseis também, mas a forma como a gente se locomove. São Paulo tem um transporte que ainda é movido a diesel. São Paulo tem um problema que ela é toda formatada para o trânsito, para o carro. Veja, São Paulo não é muito maior do que a minha cidade natal, Itu, por exemplo. Só que ela é muito mais densa, tem mais pessoas vivendo por metro quadrado, muito mais pessoas vivendo por metro quadrado que uma cidade normal. Por isso acumula todo mundo em espaços pequenos. Seria lógico planejar uma cidade para transporte coletivo e para moldais como bicicleta, por exemplo, para diminuir o volume do que circula pelas ruas. Mas a gente ainda encara muita dificuldade, alto índice de incidentes de ciclistas, né, lugares inapropriados para quem opta por não usar o carro, tem dificuldade de circular pela cidade. E, claro, a capital está melhor do que outras cidades, mas isso não significa que esteja bom. É só porque as outras cidades são bem ruins mesmo, no resto do estado de São Paulo. Então, acho urgente a gente começar a fazer uma mudança da prática de modal. Eu vi que agora, durante a pandemia também, a França e outros países estão incentivando o uso da bicicleta até para você ter transporte individual e adequado para não se contaminar. Andar de metrô é um risco, andar de ônibus é um risco, andar de Uber é um risco. Então, as cidades estão sendo repensadas pelos desafios do futuro. E o futuro, infelizmente, é um futuro de doenças coletivas. A gente tem até hoje corpos excedentes matáveis, a gente vai discutir aí o racismo, o machismo, a necropolítica e etc. Mas a gente está caminhando a passos aceleradíssimos para um ecocídio, para um suicídio coletivo devido à inviabilidade de viver nessa terra. E a gente deveria estar se preparando para isso. Aqui o Cruz, por exemplo, está dizendo que durante o nosso século, os maiores desafios vão ser as alterações climáticas para a saúde, para os hospitais. Com certeza vai ser o que mais vai matar e o que mais vai adoecer pessoas. Se a gente tivesse... Lembra que lá no começo eu falei que o marco do saneamento básico é mais um marco do negacionismo brasileiro, que a gente precisa ter uma visão sistêmica, integrada, que planeje para o futuro e etc. Um desses quesitos que a gente precisa urgente começar a fazer política para o futuro é modal. É transporte, com certeza,
migrar a forma como as pessoas se locomovem pela cidade é essencial para a gente diminuir a emissão de gás carbônico, é essencial para a gente diminuir o ritmo das alterações climáticas, é essencial para a gente evitar que 35 mil pessoas se contaminem e tenham dificuldades respiratórias por causa da qualidade do ar, é necessário para a gente evitar que as chuvas cheguem tão fortes aqui que matem todas as pessoas que moram no morro. É preciso falar que a mudança do regime de chuva tem a ver com o desmatamento da Amazônia, mas tem a ver com o nosso comportamento aqui em São Paulo. É preciso falar que o surto de dengue tem a ver com a falta de cobertura vegetal no estado de São Paulo. É preciso falar que todas as coisas que a gente está vivendo, e infelizmente a gente vai continuar vivendo, tem a ver com a forma como a gente vive. Patrocinar a forma como a gente vive, patrocinar o normal, é nos levar a todos para suicídio coletivo. Eu não ando muito de bicicleta. Eu devo confessar que eu sou uma bela de uma senhora sedentarinha, mas eu evito ao máximo usar carros individuais. Eu acho. Voltei? Conectar. Voltei? A minha internet tá uma droga. O seu microfone tá fechado. Mas o que eu ia dizer. Pode continuar. O que eu ia dizer é que eu não ando muito de bicicleta, não sou uma profissional, etc e tal. Era atleta antes de me eleger. Essa conjuntura toda ser violenta, o clima político está muito violento, viu, Danilo? Muito. Nós temos muito medo de fazer o que a gente faz, precisa de segurança, etc. Esses últimos 2 anos eu tive um recrudescimento muito das minhas liberdades individuais, de sair de casa, etc. e tal. Então, eu não arrisco sair de bicicleta, mas eu e todo mundo, eu, você e todo mundo tem que repensar a forma como a gente vive, tem que atuar e legislar sobre isso. Você é da bike, pelo visto. Sim, eu pedalo, vou para o trabalho, venho para casa, vou para todo lugar, para todos os meus compromissos, uso a bicicleta assim como meio de transporte. Já desde a adolescência, desde a época que eu fiz a primeira faculdade, que foi na USP, eu era ali, isso aí em 1992, isso já entrega idade, né? Eu ia de bicicleta, saía da Moca, ia para a cidade universitária, e era visto como um ET. Nossa, mas você vem de bicicleta lá da Zona Leste, como você vem e não tinha ciclovia? Muitos colegas que andam de bicicleta falam, mas eu não preciso de ciclovia porque eu tenho malícia. Eu falo, poxa, você tem malícia, mas e quantas pessoas gostariam de andar de bicicleta e se veem alijadas desse direito porque não tem ciclovia nas imediações da casa dela? Porque são pessoas que ainda não têm essa malícia, não têm a segurança de pedalar. Então, já fica o convite, quando acabar a pandemia, quiser pedalar, pode chamar a sua família, estarei à disposição para ciceroneá-los por São Paulo. Boa, combinado. Combinado. Infelizmente, Mônica, estamos chegando ao final do nosso programa e temos algumas perguntas do pessoal de casa a serem respondidas. Você que chegou agora e não assistiu essa excelente entrevista com a deputada Mônica Seixas, pode assistir depois a reprise no YouTube. É só assinar o canal Danilo Bifone e ativar o sininho. Vai estar disponível. Interessantíssima essa conversa, esse bate-papo com a Mônica Seixas. Vamos lá, pergunta do Lucas. Boa noite, Danilo e Mônica. Segundo um artigo da Unicamp de maio desse ano, de 2020, deveria ser o ano da virada para conseguir reduzir a emissão de CO2 e salvar o planeta de um colapso dentro de 10 anos. Mas, infelizmente, aqui no Brasil, a gente vê o governo federal aproveitando a pandemia para passar a boiada no desmatamento. Mônica, você acredita que podemos reverter essa situação?
Olha, Danilo, eu não acredito só, mas eu desejo, eu quero e dedico os dias para isso, porque senão a gente está fadado à morte. Mas o Lucas tocou numa coisa muito importante. Infelizmente, o governo Bolsonaro ele não vai ser só reconhecido no futuro pelo governo da família ou governo negacionista. Ele vai ser o governo que deixou um prejuízo que talvez a gente nunca recupere. Quando ele fala de passar a boiada, enquanto todo mundo reduziu a emissão de gases, enquanto todo mundo notou alterações nas condições da qualidade da água, do ar e etc., o Brasil bateu recordes de queimadas e de desmatamento no início desse ano. Infelizmente, a gente perdeu incalculáveis áreas de mata preservada na Amazônia e no Brasil. Isso é um patrimônio que não vai ser simples de recuperar. E veja, a gente já não estava numa situação boa e a gente segue avançando. Como eu disse, as relações ambientais têm impactos diretos na nossa vida. Tem diversas pesquisas que comprovam, por exemplo, eu já falei da dengue no Brasil, da mudança do regime de chuvas. Lá na Amazônia, por exemplo, está se verificando um aumento de números de malária imediatamente relativo ao desmatamento na Amazônia. Então, o legado do governo Bolsonaro é desastroso, não só para o meio ambiente, mas para nós, para a nossa vida, que faz parte, né, do meio ambiente. Nós somos o todo, nós somos integrados, nós somos meio do meio ambiente, nós estamos no meio do meio ambiente. Os indígenas têm mais essa visão, é muito louco, eu convivo com a Shirley e é muito louco perceber como é que eles pensam e sentem isso bem diferente da gente, bem mais profundo e mais sincero. Mas era necessário, Lucas, torço e trabalho para isso todos os dias, mas já estou desesperada, porque o que a gente tem obtido é um resultado completamente ao contrário do que a gente precisava urgentemente começar a fazer. Agora eu vou fazer um parênteses sobre os indígenas. Você assistiu esses dias que teve um incêndio lá no Jaraguá, Danilo? Sim, inclusive o Mudamoca está atuando ali na aldeia, nós temos voluntários, eu estou trancado aqui, eu não tenho saído por conta da minha mãe, que é portadora de comorbidades, é uma senhora idosa, mas a equipe do Mudamoca tem ido lá, levado víveres, levou água naquela ocasião do incêndio, foi lamentável aquilo, e sobretudo a forma em que o incêndio foi combatido, né? Que não houve um empenho tão grande do poder público e os próprios índios, os próprios guardiães da floresta conseguiram então combater. E eu fiz até um vídeo sobre isso, questionando e falando, poxa, já não está na hora de você ter uma brigada florestal para esses povos indígenas? Não, e é muito comum ali no Jaraguá, né, ter incêndio, porque é uma região de atuação de baloeiros, é perto da rodovia e etc. e tal, é muito comum, e é sempre esse mesmo embrólio, né? Os bombeiros não acessam com caminhão, nem sempre o governo disponibiliza helicóptero. Eu fiquei o dia inteiro brigando com a Secretaria de Segurança Pública e etc e tal. Mas eu estava assistindo os vídeos ao vivo, conversando com as lideranças indígenas e etc e tal, e o Thiago, que é uma liderança forte, um menino que eu deposito toda a esperança e etc., quase me matou naquele dia, porque ele ficava dizendo assim, tem vídeos dele falava assim, nós vamos morrer aqui, nós vamos morrer. E aí eu ligava para o secretário e falava, vocês façam alguma coisa. E o secretário e o comandante dos bombeiros me falavam assim, lógica de branco, né? Lógica de branco. Mas eles falavam assim, deputada, não vai atingir a aldeia. O fogo não vai atingir a aldeia. Vai ficar no pico. E o Tiago falava: nós vamos morrer. Por que nós? Porque eles são a floresta. A floresta é a casa deles. O Tiago sofria a cada animal que morria queimado, que se refugiava do fogo na estrada. Ele estava em desespero. E os indígenas não iam e não pararam enquanto o fogo não terminou. Por mais que por corpo de bombeiros o prognóstico seja não vai atingir a aldeia, não vai atingir as casas, então deixa a floresta queimar porque é só eucalipto. Eles disseram que a área que estava pegando fogo mais à noite era de eucalipto, já não era mais mata preservada.
E os indígenas, eu sei que não é verdade, eu sei que estava na área de Mata Atlântica, mas enfim, foi muito aflitivo observar como os indígenas naquele dia estavam, nós todos, floresta, árvores, animais e etc., estamos morrendo, porque eles são parte daquilo. E eu falava, Tiago, sai daí, vai para a aldeia, não fica aí, para. E eles trabalharam horas, 13, 14 horas, os indígenas com as mãos apagando fogo. Isso é muito louco. Eu me lembrei desse parênteses porque eu fui falar anteriormente que nós precisamos perceber que nós somos o meio do meio ambiente, que não é uma coisa alijada. Aí eu me lembrei desse parênteses e quis comentar, porque foi uma experiência que mudou muito a minha vida, acompanhar esse dia com eles. Remoto, assim, por telefone, tentando ajudar, mas acompanhar esse dia com eles. Tá ótimo, perfeito, Mônica. É lamentável e parabéns pelo seu empenho. Eu acompanhei e foi, assim, de certa forma, foi uma coisa emocionante o quanto você tem se dedicado, o quanto eu admiro aí o seu papel na Assembleia Legislativa. Vamos para a pergunta da Márcia Nestardo. Gostaria de saber sobre o papel da escola, sobretudo a educação básica, na formação de novas maneiras de lidar com a comida, na oferta de merenda não baseada em produtos ultraprocessados, na manutenção de hortas e pomares nas escolas e na ressignificação de gostos e prazeres relacionados ao alimento. A escola precisa ser reformulada como um todo, eu acho. A gente precisa primeiro também entender que a escola é um aparelho de direito das crianças. Todas as crianças têm o direito a se sociabilizar, estudar, aprender. Hoje ainda é restrito, principalmente quando a gente fala de educação infantil. Na primeiríssima infância, ela é bastante importante. A escola é um aparelho de suporte às novas famílias. As mulheres ascendiram, estão trabalhando fora e etc e tal, mas agora precisam desse suporte de apoio, porque a gente não tem mais estrutura familiar para cuidado e recepção de crianças. E a escola precisa preparar para a vida. A gente tem uma escola que prepara para a fábrica, para o trabalho. O trabalho não é a vida. A gente precisa de uma escola que prepare para a vida. As pessoas não aprendem a votar, não aprendem as divisões de poderes, as pessoas não aprendem a fazer declaração de imposto de renda, as pessoas não aprendem a organizar e limpar a casa, as pessoas não aprendem a pregar um botão, as pessoas não aprendem a cuidar da água, não sabem para onde vão cocô quando dá descarga, e não sabem o mais importante que é produzir comida, estava falando mesmo. Então, acho que as escolas deveriam ser reformuladas como um todo, como direito, como serviço e como formadora que é. Dentre elas, eu sou a favor de educação ambiental, culinária e hortas nas escolas. Eu acho que é essencial. A escola pública vai responder que não há recursos, tampouco há espaços, e, enfim, a coisa da organização da educação pública. A escola pública hoje é quase uma penitenciária. Eu visitei algumas escolas, gente, que é de partir o coração, cheia de grades, é grade no corredor para aluno não acessar pátio, é quadra trancada, é muro alto e etc., com muitas e muitas dificuldades na escola pública precária que a gente precisa olhar. Mas eu sou grande entusiasta. Algumas escolas são bastante privilegiadas, nos interiores tem algumas que têm até pomar, embora as crianças sejam proibidas de colher e comer, tem isso também, existe uma legislação, eu acho que tem a ver com a vigilância sanitária, por isso que tem algumas escolas dos interiores que o pomar é cercado para que as crianças não acessem na hora do intervalo. A mesma legislação que impede de plantar frutíferas em praças públicas, que as pessoas podem se contaminar com uma fruta não lavada, isso pode ser responsabilidade do Estado, então o Estado opta por não oferecer comida em áreas públicas. Tem muita coisa que precisa mudar, viu, gente? Muita, muita, muita. Mas o meu ponto de vista é essencial que a gente comece o quanto antes
a reformular a forma como a gente se organiza. Tá ótimo, Mônica. Temos mais 2 perguntinhas para já encerrar. Já estamos passando do horário. Me perdoe pelo adiantado da hora. Pergunta do Renan Siqueira. Vocês são moradores da Moca e do Belém. Vivem em antigas regiões fabris que passaram ou passam por um processo de gentrificação significativo. Que papel a... Ó, sabe onde eu moro, hein? É? Renan sabe onde eu moro, tô sabendo. Então, que papel a luta por mais áreas verdes e pela cultura de paz podem fazer para tentar frear esse processo e lutar contra a máfia do concreto que dá as cartas na Câmara Municipal? Essencial, cumpre uma tarefa essencial, porque tanto cria novos espaços para as pessoas, para a comida, para o essencial, para o afeto, para a cultura de paz e etc., quanto é por si só uma ferramenta política muito importante de mudança de consciência. Quando a gente não junta pessoas, em torno do comunitário, elas não percebem os seus interesses comuns. Os slams, os saraus, as hortas comunitárias, os bailes funks e todas as iniciativas orgânicas que juntam pessoas são ferramentas políticas. São ferramentas políticas essenciais que fazem com que as pessoas se auto-organizem ao entorno dos seus problemas para que elas também tenham soluções. Então, eu estou aqui, na torcida para que se multiplique, que muitos mudas surjam por aí, e que os mudas, Mocas, Belém, Brasilândia, Itu, Salto, Sorocaba, etc., que os muito mude a realidade das pessoas. Tá ótimo, Mônica. Inclusive, eu não sei se você acompanhou, o Mudamoca esteve na Vila Operária João Migliari, e a vila, para quem não conhece, é uma vila de Sobradinhos do início do século, que foi derrubada por uma construtora à revelia da lei, sem as autorizações, e o Mudamoca foi lá e implantou 55 cruzes sobre os escombros para chamar a atenção da mídia, chamar a atenção dos moradores do bairro sobre esse crime histórico, né? De você acabar com a cultura, você colocar aí a mercantilização dos empreendimentos imobiliários sobre a cultura, sobre a história de um bairro, sobre a história de uma cidade. Legal. O trabalho de vocês é incrível. Agora a última pergunta vem sobre o nosso trabalho e também é de uma pessoa que você teve a oportunidade de conhecer, é a Rosemilda Gomes. A Rosemilda sempre acompanha as nossas lives. Você a conheceu naquele evento que fizemos o plantio. Ela é lá da região do Alvarenga, atua ali como uma liderança local na comunidade. E a Rosemilda pergunta: Mônica Seixas, no próximo plantio você vai de bicicleta? Olha, eu vou se vocês que já sabem onde eu moro vierem me acompanhar, para eu ir mais segura, para eu não ir só. A gente marca o Danilo, vocês me encontram aqui na porta, não é longe. Tipo, ir a pé eu topo, ir de bicicleta é só vocês virem aqui me pegar e a gente vai juntinho, fechou? Combinadíssimo. Inclusive, a gente tem em São Paulo um trabalho de um grupo de amigos que chama Bike Anjo. Eles incentivam as pessoas a começarem a andar de bicicleta e fazem o trajeto ali, algumas vezes que a pessoa vai se dispor de bicicleta para o trabalho, então eles vão, acompanham, dando todas as dicas de como se portar no trânsito. É muito bacana. Pode ficar... Bike Anjo? Bike Anjo, muito interessante. Vou seguir, vou procurar, não conhecia, que legal, que incrível. Dá uma olhadinha depois no Insta deles, é muito interessante. Então, mais uma vez, meu muito obrigado, Mônica. Infelizmente, chegamos ao final do nosso bate-papo aqui na página do Danilo Bifone. Eu tive a honra e o privilégio de receber a deputada Mônica Seixas para esse bate-papo maravilhoso de hoje. Agradeço muito a sua presença, agradeço a todos que estão nos assistindo e, eventualmente, se você perdeu, pode assistir a reprise, vai estar disponível no YouTube. Basta se inscrever no canal e ativar o sininho.
Muito obrigado mesmo, Mônica. Eu que agradeço, Danilo. Beijo. Beijo, gente. E até o próximo plantio. E Até. Quem puder, fique em casa. Se precisar sair, não esqueça da máscara.